Eu queria falar do programa de privatização e de venda de ativos, porque eu vi um número, já vi vários números, mas um número de 2 trilhões para arrecadar com isso. Eu até trouxe um dado aí que peguei a cotação de hoje, assim, o valor de mercado de hoje das maiores empresas estatais que estão em mercado, né? E elas têm esse valor total de 437 bilhões. Não são, esse total não é do governo, porque tem ações em mercado. Mas isso aí pegando tudo de mais valioso. É pouco perto da sua meta, que é muito alta. Então, eu queria entender os 2 trilhões, como é que se chega a 2 trilhões e o que vai ser vendido, assim, Petrobras, vai ser Banco do Brasil, isso aí vai ser vendido? Porque aqui na entrevista, Jair Bolsonaro admitiu a venda da Petrobras. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Bom, boa noite a todos. Miriam, eu quando fiz um programa liberal em 1989 para o Guilherme Afif, Domingos, era um partido liberal, um programa liberal, e à época eu calculei o valor da participação do governo nas empresas estatais. Era um pouco abaixo de 60 bilhões de dólares. Se você, naquela época, privatizasse tudo, estava no programa isso, privatiza aceleradamente e resgata a dívida pública interna, resgata totalmente. É evidente que quando você fala isso, eu não sou ingênuo, já sabia à época que você fala que vai vender tudo, você vende 40%. Se você fala que vai vender 40%, você vai vender 8%. Então, mas a meta é importante, a direção é o seguinte, é a transformação. Você tem uma ordem politicamente fechada. O regime militar é uma ordem politicamente fechada. E ele, então, lança os projetos de uma ordem dirigista. Quais são? Vamos fazer infraestrutura no Brasil. Petrobras. Você dispara toda aquela onda de investimentos. Todo o regime de comando de economia dirigista, ele consegue crescer 10, 15, 20 anos. A União Soviética cresceu, os países socialistas cresceram, todo mundo cresce durante certo tempo. Você domina certas tecnologias simples. Hidrelétrica, estrada, ferrovia, e aquilo você dispara aquelas ordens e o país começa a crescer. Bom, depois de um certo tempo, entra o esgotamento, porque aquilo é comando central, não reage corretamente, e a história é cheia de exemplos de descaminhos dos destinos das nações. Exemplo, o Tocqueville, liberal. Explicando como o absolutismo na França, de Luís XIV, acabou levando ao terror jacobino. Claro, levou à monarquia absoluta, esvaziaram a classe política da época, que eram os barões, os nobres, que eram ao mesmo tempo o legislativo, executivo, judiciário da época, faziam justiça, faziam tudo. Eles foram esvaziados de sua função pela centralização do poder, exatamente como a nossa classe política foi esvaziada daquelas funções, atribuições, os recursos sobem, as ordens são disparadas e o sistema perde flexibilidade. E aí, bom, eu estou querendo chegar nos meus 2 trilhões. Eu vou chegar lá tranquilamente, E é muito simples por que eu estou falando nisso. Porque são 400 bilhões de reais de juros por ano. O Brasil reconstrói uma Europa por ano. É um plano Marshall por ano. São 100 bilhões de dólares, 106 bilhões de dólares em dinheiro de hoje, o que eram 3 bilhões de dólares para reconstruir a Europa. Então isso é absurdo, isso é indecente, isso é insano. O Brasil virou o paraíso do rentista, o inferno do empreendedor. Porque tem que servir o juro. O governo ficou disfuncional. Então o ataque tem que ser frontal. Eu não tenho ilusão. Você acha que eu vou vender as privatizações, vou privatizar tudo no primeiro ano? Isso é um processo lento, mas já tem coisa andando. As distribuidoras da Eletrobras já estão sendo vendidas. A Eletrobras ano que vem já são mais 20 bi. Que podem vir. Essa coisa da Eletrobras será mantida da maneira como o governo Temer imaginou? Sim, mais rápido do que eles. Sempre mais rápido. Porque a convicção vem de muito tempo. Agora, eu vou chegar no valor, mas eu estava dizendo dos caminhos. Então, o que acontece? Quando o sistema é dirigista e perde flexibilidade, é natural que, na frente, o que aconteceu na França em 79, na Revolução Francesa, inflação subindo, faltando pão. A economia não reage, muito parecido com a desintegração da União Soviética mais tarde, muito parecido com a gente, no final do governo Figueiredo. A inflação começa a subir, o sistema não tem flexibilidade, o crescimento acaba e começa a confusão. Aqui, virtuosa, saindo do regime político fechado e para o regime aberto. Os outros países, de formas diferentes. Mas é uma história comum de descaminhos. E nesses descaminhos, você observa sempre o seguinte, quer dizer, esses gastos públicos que vêm com a centralização, eles vão corrompendo gradualmente, se for uma ordem política aberta, eles vão corrompendo gradualmente a ordem política. E vão estagnando a economia. Então, são histórias de estagnação seculares. Então, imagino que você quer enfrentar Então, isso frontalmente. Eu quero enfrentar, frontalmente vendendo. A Petrobras vai ser vendida. O diagnóstico, por mim, todas. É muito interessante isso, porque o Bolsonaro era associado ao seguinte, não será vendida nenhuma. Ele é uma posição estatizante, etc. Bom, agora vai ter um resultado interessante, porque para mim são todas. Então, se não tem nenhuma, tem todas, deve ter algo aí no meio. E a gente conversa com muita franqueza sobre isso, com uma brutal franqueza sobre isso. Nos valores, eu pedi a 2 grupos para fazer o cálculo para mim. Então, o que acontece? Eu não vou mencionar os grupos aqui, mas são grupos super estabelecidos. Um é um grande grupo internacional e o outro é um grande grupo brasileiro. Um me deu a estimativa entre 500 e 700 bilhões, entre 500 e 700 bilhões, ou seja, valor médio 600, e o outro me deu entre 700 e 900, valor médio de 700. Para essas 5, só para a Petrobras? Para a participação do governo em todas as estatais. Porque isso aí... todas as estatais. Essas são possivelmente as mais valiosas. As mais valiosas. A participação do governo em todas as estatais. Então, juntando tudo, dá 500... Todo mundo, Caixa, Banco do Brasil, pega todo mundo e calcula quanto tem de valor econômico lá. Entendi. O valor esperado de um grupo era em torno de 800, no outro era entre 500 e 700 era 600, a média era 700. Então eu falei, tem 700 de privatizações, programa de privatizações. Naturalmente não serão 700. E aí é que eu arrisquei um pouco para cima, porque eu falei o seguinte, se eu vender tudo hoje, são até 500.
porque vai cair preço, vai cair isso tudo. Mas se você estiver dentro de um regime onde você está sinalizando que vai ter um regime liberal-democrata... Você vai reduzir impostos, você vai passar o filme ao contrário. Subir os impostos 30 anos, agora vamos baixar 4 ou 8. Os gastos do governo subir descontroladamente 30 anos. Vamos controlar os gastos. Você não precisa nem cortar muito, é não deixar crescer. Então vamos adiante. Eu vou chegar no valor, Não, você já falou que vai mais do que isso 700 até. a 800. Isso aí é o valor total, Isso né? no tempo, Os 700, se você vender isso ao longo de 3, 4, 5 anos, você vai vender mais ou menos a 1 trilhão. Mais ou menos a 1 trilhão. Se fosse vender tudo, eu tenho que fazer a conta primeiro, levando para o extremo. Então, esse 1 trilhão inicial vem disso. O meu cálculo inicial não era nem esse, era 700, 800 mesmo, ficava conservador com isso. Só que tem um outro item interessante, chama-se... Imóveis. 700 mil imóveis, que vão desde o Ministério da Fazenda, aqui no Rio de Janeiro, que o Ministério já está há muito tempo lá em Brasília, mas tem um prédio maravilhoso aqui, até aquele que dissolveu lá em São Paulo. seguramente aquele prédio que dissolveu lá em São Paulo é da União, aquilo ali devia valer uns 100 milhões, uma taxa média de 10% por oportunidade nos últimos 5, 6 anos aí. Aquilo significa 10 milhões por ano. Todo mundo doido para casa... fazer pergunta aqui, Paulo Guedes. Peraí, deixa eu só terminar. Com 10% ao ano, você já tinha arrumado casa para todo mundo. Mas você fica com um ativo derretendo na sua mão até cair. Se você pegar o valor 1 milhão, que é o valor baixo para 700 mil imóveis, dá outros 700, 800 bilhões. Se você tem 700, 800 bilhões de imóveis, 700, 800 bilhões de empresas estatais, você somando isso, você já chegou a 1,5 trilhão. Esse era o meu cálculo original. Naturalmente, o programa começa a circular, passa na mão do outro, aí, não, mas pode ser mais, vai vender um pouco mais para frente. E tem um item também que não está aí, que são as concessões. Tem muitas concessões que são renovadas no Brasil na base da influência política. Na base da influência política, você ganha um negócio de 30 anos por dinheiro nenhum. Agora, se você realmente for cobrar das concessões que você pode cobrar, tem mais uns 400 a 500 ali. Então, esse 2 trilhões é mais ou menos isso. O mais importante é a direção inequívoca. Nós precisamos completar uma transição. Existia um Estado máquina, robesiano, que vinha de uma ordem política fechada. E agora nós queremos um Estado, vontade do povo, russoniano, é um Estado de Rousseau. A vontade do povo é saúde, educação, saneamento, segurança pública.